Que bom que todos vocês estão aqui. Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura dos nossos salmos. Salmos de número 83. Hoje é o culto dos crentes. Vamos ver quem trouxe a Bíblia aí. Misericórdia. Mas ano que vem vai melhorar, amém? Então a palavra de Deus nos diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus prodígios. Dizem: vinde, risquemos de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente, e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles, e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra, sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos, perpetuamente perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém? Esses salmos, meus irmãos, que é entoado num momento, num contexto onde há guerras, né? Os inimigos de Israel estão prontos para invadir, né? Destruir Israel. Eles querem a todo custo destruir Israel. Mas o salmista convoca Deus, ele clama por Deus, porque a verdadeira vitória está em Deus. E Israel sabia disso, que indo para a guerra sem Deus, a derrota era certa, né? E nas nossas vidas também é assim, meus irmãos. Sem Deus a derrota é certa. Pode até parecer uma vitória momentânea, mas no final é derrota. Amém? A gente precisa de Deus, a gente precisa convocar Deus para as nossas batalhas, nossas dificuldades. A gente deve entregar na mão de Deus porque Ele nos honra, amém? Ele é fiel à sua palavra e Ele nos ama também, que isso é gracioso, amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelas tuas maravilhas, pela tua graça que é conosco, pela tua proteção e pela tua fortaleza, Senhor. Nós te agradecemos por mais um ano que nós fomos sustentados por ti. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está aqui essa manhã. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para compreender a tua palavra e para que possamos retê-la, Senhor, em nossos corações e praticarmos, Deus. Que o Senhor seja conosco, com aqueles que não puderam estar aqui essa manhã, que o Senhor os alcance, que tua graça seja sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Cantemos ao Senhor nessa manhã. reluzir, ó louvai-o, ó
terras canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia. Louvor, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Deus te abençoe. Graças a É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro. Pois é santo, sim, és digno de
Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por hoje ser domingo, dia do Senhor, dia de cultuar ao Senhor, dia que a igreja se reúne para louvar, para bendizer, para glorificar o nome daquele que ressuscitou. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós rendemos glória, honra e louvor. Amém. Meus irmãos, podem sentar, nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, por hoje ser o último dia do ano, e que bom que muitos irmãos estão aqui, aqueles irmãos que não foram viajar, estão aqui, e que bom que vocês estão encerrando o ano aqui conosco, no nosso culto a Deus. E hoje, funcionou? Deu um jeito. Muito bom. Vamos, irmãos, recitar os 10 mandamentos. Será que dá aí, Natan? Vai dar? Eu vou demorar um pouquinho, não consigo. Se não der, a gente faz o recitar após aqui. Vamos ver. Tinha dado problema? Vai dar. Tinha dado problema aqui no nosso notebook, mas agora está funcionando. Vamos recitar os 10 mandamentos então. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora para a palavra, para a exposição da palavra. E hoje, ontem eu comentava lá em casa que o meu desafio na pregação do Ano Novo é trazer o meu melhor sermão do ano, na pregação do Ano Novo. No ano passado, no Ano Novo do ano passado, eu trouxe o sermão Eu Sei Que Jesus Vai Voltar. E durante o ano, fui convidado para pregar na igreja de um pastor amigo, e o desafio lá era para os convidados, que os pastores convidados pregassem o melhor sermão. E eu preguei aquele sermão que eu preguei no ano passado, no final do ano. Eu sei que Jesus vai voltar, que eu tinha pregado pela primeira vez em 2006, no ano novo de 2006. E o sermão de hoje, eu quero que entre essa categoria, em termos de substância e importância para a nossa igreja, que esse sermão seja um formador de mentalidade, ou confirmação de mentalidade de como nós devemos viver a nossa vida durante o ano de 2024, como deve ser a nossa visão de vida, de mundo, a nossa prática diária, e é isso. Então eu convido vocês para abrir a palavra em Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. Romanos capítulo 8, do verso 18 ao 25. Quem trouxe a sua Bíblia, quem quiser ler no aplicativo ou aqui na projeção, ok? Nós vamos ler esse texto, Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. Agora em janeiro, meus irmãos, a partir da semana que vem, nós vamos continuar a nossa série em Hebreus e também a nossa série em Provérbios. Então nós vamos atravessar todo o verão aí, e depois tem o outono. Depois do verão é o outono, né? É o outono ou é o inverno? É o outono. Então o verão e o outono nós vamos pregar Hebreus e Provérbios ainda. E a partir do final de fevereiro nós vamos começar a nossa temporada de batizados,
E vamos batizar o Caleb e depois a gente vai seguir aí, porque tem vários bebês chegando, que já estão no culto, alguns já estão no culto. Aliás, hoje é só um bebê que está no útero, né, da mamãe. 2? Ah, tá certo, né, tem 2. Tem a Josi, às vezes eu esqueço que a Josi é tão novinha, né, e a Josi e a Jéssica, né? A Josi e a Jéssica. Acredite, mas eu olhei para a Jéssica e estava perguntando, como é que é o nome mesmo? Às vezes acontece, quando a gente está aqui quando a gente está aqui na pressão de pregar, esquecer, dar o lápis assim, né? Então, nós temos 2 bebês que estão aqui, presentes no culto. Então, outro dia, né, eu disse, o Natan já é pai, né? O William já é pai, o Alisson já era, né? Já era pai antes. O João, agora, né? O bebê já nasceu, mas na primeira hora que o bebê é concebido, já é um ser humano, né? Já é filho de Deus, já está presente, né? Na vida, já é uma vida. Então, às vezes tinha-se a ideia, né? Vou ser pai. Não, já é pai, né? E, inclusive, aqueles que perderam bebês, né, ainda no útero, por exemplo, e depois tiveram filhos, são pais de 2, né? Porque um já está na glória. Então, a gente tem que ter essa linguagem de valorização da vida humana, da valorização, né, meus irmãos, da criação divina, como diz a Bíblia, né? Quando Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, e estava lá João Batista no útero de Isabel, e Jesus no de Maria, e os 2 se saudaram, né? Porque isso é maravilhoso. Vamos lá, meus irmãos, Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 até o 25. Porque para mim, é isso, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Irmãos, como o cristão vê o mundo e como o cristão vive no mundo? Nós estamos encerrando o ano. Nós estamos encerrando um ano e começando outro. E é importante a gente fazer uma retrospectiva deste ano e dar graças a Deus por este ano. E é importante a gente olhar para o ano que está começando, ou que vai começar, e colocar ele na perspectiva certa, que é olhar o ano da perspectiva da providência divina. Então o cristão, meus irmãos, a viver a esperança, ele não joga tudo para o futuro, mas ele vive em paz o presente. Pois ele confia que o Senhor está presente no presente. Ele confia que hoje Deus está presente. O cristão espera o mundo por vir. Essa é a temática, né? A bendita esperança do cristão, aguardar o mundo por vir. Aguardar a volta de Jesus. Mas
esta esperança, essa espera do mundo por vir, é a bendita esperança do cristão. Agora, como ele vai viver essa esperança de que Jesus vai voltar? Como ele vai interagir com o mundo? Há duas maneiras, né, de viver essa perspectiva. Aliás, quem puder ver, meus irmãos, uma postagem do pastor Christian Loiacono, se vocês não seguem ele, né, mas quem segue, dá uma olhadinha na postagem dele, eu acho que antes do Natal, sobre a nova vida monástica, que é a ideia dos pais, de alguns pais, né, de proteger os filhos do mundo, de não deixar os filhos interagir com o mundo, filhos pequenos, né, ou na idade escolar, assim, do primário, porque os filhos vão ser contaminados, né, pelo mundo. Isso é uma ideia, meus irmãos, que está muito presente em muitos círculos. Sabe que de 15 pastores que eu tenho, não amigos, né, mas de relacionamento hoje, eu acho que a metade, pelo menos, eles desenvolveram a ideia, né, de não deixar os filhos, por exemplo, sair de casa. Eles fazem tudo, desde a escola até amigos, enfim, é uma proteção. E a questão, meus irmãos, como o cristão, então, vai ver essa questão do futuro. O mundo, se chega à conclusão, o mundo é mau, e aí nós vamos aguardar a volta de Jesus. E ao aguardar a volta de Jesus, porque eles pensam que Jesus vai voltar muito breve, tipo esse ano, quem sabe. Só que, meus irmãos, não é certeza que ele vai voltar este ano. Por isso que há anos eu estou pregando isso, que o cristão vive no mundo com a certeza da vida eterna, com a certeza do mundo eterno, com a certeza da glória futura. E esse texto define bem isso. O cristão vive no mundo crendo e esperando a glória eterna ou a glória do mundo por vir. Só que isso é entendido por alguns de duas maneiras. Uma, com uma resignação ao tempo presente, imaginando que o cristão se contenta com os sofrimentos, com as dores, com as injustiças, com a pobreza, com a fome, e joga tudo para a eternidade. Vamos viver o sofrimento agora, vamos viver como dá agora, porque Jesus vai voltar, a eternidade vai voltar e a gente joga tudo para frente. Então a gente não resolve nada aqui, a gente vai jogar tudo para frente. Ou seja, o sofrimento é a si mesmo, a pobreza é a si mesmo, a fome é a si mesmo, as injustiças são a si mesmo, o sofrimento é a si mesmo, as dores são a si mesmo, o mundo é a si mesmo, mas a gente vive na esperança da vida eterna. Mas, meus irmãos, não é essa a perspectiva correta. O outro entendimento é esse que eu falei antes. Bom, o mundo é mau, então vamos fazer um cercado para que o mundo não nos atinja. Vamos fazer um cercado. Vamos fazer um cercadinho aqui. Vamos fazer, por exemplo, uma escola cristã convencional. Aí vamos fazer uma faculdade cristã convencional. Vamos fazer um condomínio, né, só de cristãos. Fazer um condomínio. Tipo assim, a gente acredita na volta de Jesus, o mundo é mau, a gente tem uma igreja de posses, a gente constrói um condomínio, muitas igrejas fazem isso, fizeram isso, agora está um pouco mais mal, mas nos anos 70 muitos fizeram isso. Constrói um edifício, começam os pastores morando ali, né, porque os pastores precisam se guardar do mundo, então faz o condomínio, e os cristãos também fazem o condomínio, aí isso acontece, meus irmãos, em muitas comunidades. Vocês já ouviram falar do Jim Jones? Aquele pastor americano, que ele tinha lá 200, 300 membros na igreja, e ele pensava assim: vamos nos proteger do mundo porque o mundo é mau. O que eles fizeram? Eles compraram uma propriedade na Guiana, tá? Compraram uma grande propriedade, todos os membros da igreja foram morar na Guiana. Só que, o que acontece? A cultura do mundo começou a chegar ali também. O que eles fizeram? Ele teve uma grande ideia: vamos ir para a vida eterna antes. O que aconteceu?
ele matou todo mundo, né? Fez todo mundo tomar um veneno lá que foi uma morte coletiva de toda a igreja. Vocês lembram do Davi Koresh? Isso em 94, 84, acho que 94, nos Estados Unidos, acho que 84. 84, 94, tanto faz, sei que eu faço recentemente. Ele também criou lá uma comunidade, um edifício, com casas em volta, e todos os membros da igreja foram morar lá, e era proibido as crianças saírem, os jovens saírem, ninguém saía, só os líderes saíam para ir ao mercado. Há algum tempo eles fizeram o mercadinho deles mesmos, a escola deles mesmos, e aí para se proteger do mundo, o que eles fizeram? Começaram a comprar armas para se proteger. Aí houve algumas denúncias, o governo foi lá, né, e houve um tiroteio, houve um incêndio no prédio, vários morreram, inclusive o David, né, o pastor. Mas isso não é uma questão isolada. Várias vezes isso aconteceu nos últimos 50 anos, e antigamente nem se fala, né? Agora, meus irmãos, essa também não é a perspectiva correta. Na verdade, o cristão que entende essa tensão entre sofrimento e glória, entende que são duas eras. A era presente é de sofrimento, a era futura é de glória. Mas o cristão, ao entender isso, ele precisa chamar o mundo por vir para o agora. É isso que eu falo há anos também. Ele vive no mundo não apenas desejando, vislumbrando o mundo futuro, mas vivendo o máximo aqui, meus irmãos, esse mundo futuro, e ensinando na prática aos outros o máximo que pode, as virtudes do mundo por vir. Então ele vive essas virtudes do mundo por vir e ensina os outros, transmite aos outros isso. E alguém afirmou, meus irmãos, que as pessoas que mais trabalharam por este mundo, as pessoas que mais trabalharam e melhoraram este mundo aqui, foram aquelas que mais acreditavam no mundo por vir. E eu entendo isso. Quanto mais a pessoa entende o mundo por vir, mais ela vai se envolver no mundo aqui. O fato é que a era presente, meus irmãos, este tempo é sim uma era de muitas dores. Porém, o cristão não deverá viver como um alienado, afirmando que tudo visa ao melhor de todos os mundos possíveis no futuro. O cristão também não afirmará que este mundo pertence ao diabo. Ok, a Bíblia diz, o mundo jaz o maligno, mas que mundo jaz o maligno? Se o mundo pertence a Deus. Obviamente que o mundo jaz o maligno significa que essa cultura pertence ao maligno. Agora, o cristão não vai se conformar deixando a cultura pertencer ao maligno, ele vai reagir. Esse é o ensino bíblico. O cristão, então, meus irmãos, não afirmará que o mundo pertence ao diabo. O cristão não será um pessimista, aquele pessimista duro que anuncia uma escuridão crescente e permanente no mundo. A escuridão vai tomar conta. Não, o cristão não será um pessimista. Irmãos, o cristão não será um pessimista. Mas o cristão também não será um triunfalista que acha que tudo vai melhorar naturalmente. Então o cristão, meus irmãos, não deveria ter essa linguagem do piorar ou melhorar. O cristão dirá: eu vou fazer de tudo pelos perdidos. Eu vou fazer algo pelo mundo, pelas pessoas, pelos necessitados. Eu vou lutar contra o mal. Eu vou praticar o bem. Eu vou orar, eu vou pregar, eu vou estender a mão para alguém, eu vou confortar alguém, eu vou fortalecer alguém. Ou seja, ele viverá na esperança futura e na perseverança, ele viverá a sua fé no mundo. Ele afirmará que o mundo é de Deus e ele é glorificado por suas obras, e quando Deus é glorificado, seus filhos são abençoados neste mundo. Então, meus irmãos, o cristão, ele afirmará que 2024 pertence a Deus. Deus, tendo filhos neste mundo, estes agem no mundo, para que a graça de Deus seja conhecida por meio da vida daqueles que vivem as virtudes
do mundo futuro. Então o cristão não é aquele que vive com a cabeça no céu, mas ao crer na eternidade ele se envolve no mundo, para que este mundo sofra menos as consequências das próprias trevas. Isso faz lembrar o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas esse texto, meus irmãos, ele traz conforto, ele traz esperança, e ele nos anima na perseverança. Esse texto nos ensina como viver no mundo, e como viver a esperança, e como perseverar. Esse que eu quero trazer em 4 proposições. A primeira, meus irmãos, é que o cristão vive no mundo numa perspectiva nem pessimista, nem otimista, mas construtiva. O cristão não vive este mundo numa perspectiva pessimista, não vive numa perspectiva otimista, mas ele vive numa perspectiva de construção. Ele vai agir no mundo. Veja os versos 18 e 21. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, neste mundo, meus irmãos, embora salvos, nós passaremos por muitos problemas, e as aflições são certas. Nós aqui no Brasil, meus irmãos, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em alguns outros países como a Inglaterra, a Alemanha talvez, os cristãos, eles vivem um tipo de problema, de desafio, que o cristão, ele tem a oposição do sistema, a oposição da cultura, a oposição da mídia, a oposição das músicas, dos artistas, da cultura, né, do governo, do sistema, né, que domina a cultura. Mas os cristãos do resto do mundo, como na África, como no Oriente Médio, como no Extremo Oriente, eles vivem um outro tipo de desafio. Porque lá, meus irmãos, nunca a cultura e o sistema foi dominada, nunca pelos cristãos, ao contrário dos países do Ocidente. Então aqui nós temos, por exemplo, algo que a gente não tinha, algo que não tem no resto do mundo, que é, por exemplo, uma mídia militante, que é, por exemplo, ativismo, né, anticristão, que é, por exemplo, as agendas progressistas. Mas na África, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, não existe isso, porque nunca houve um momento sequer na África, nos países árabes, nos países muçulmanos do Oriente, ali da Índia até a China e o Japão, nunca houve uma cultura cristã. Então lá, a oposição ao cristianismo é muito diferente. Então, eles não têm os problemas, por exemplo, de uma mídia. Aqui a gente estranha porque nos últimos tempos a cultura é uma cultura que se opõe a nós. E isso, de certa forma, meus irmãos, é esperado. E nós precisamos saber como a gente vai viver esta oposição. A palavra de Deus revela, meus irmãos, que nos está reservada uma glória futura. Se essa glória a ser revelada no futuro é a vida eterna, e se a vida eterna significa desfrutar da presença plena de Deus para sempre, os sofrimentos deste mundo então se tornam suportáveis, porque ganham um sentido, porque não é sofrer por sofrer. Os sofrimentos e as aflições do tempo presente, meus irmãos, são fatos, mas são momentâneos, e é isso que o texto quer dizer. Eles são momentâneos se comparados à glória aguardada e à felicidade que Deus tem para os seus. E é neste mundo de oposição que nós temos que viver a nossa fé. É neste mundo que aqueles que foram conquistados na cruz por Jesus vivem. E o cristão vive no mundo, meus irmãos, sabendo que logo ele será glorificado
mas por isso ele vive uma vida não jogando as coisas para o futuro, mas ele vive uma vida construtiva. Assim como Jesus viveu neste mundo uma vida construtiva e deixou a igreja para ter uma ação no mundo, não para se isolar do mundo, não para sair do mundo, não para tirar as famílias do mundo, mas para se envolver no mundo. O que acontece? Uma perspectiva missionária muito conhecida no mundo inteiro é aquela onde as igrejas enviam famílias para o campo missionário. Há uma perspectiva de mandar um pregador, e aí ele leva anos para conquistar a cultura, mas há uma perspectiva muito histórica e muito presente em algumas igrejas hoje, que é o seguinte: uma igreja grande, por exemplo, de 500 famílias, ele seleciona 50 famílias, 100 famílias, e diz: olha, nós queremos plantar uma igreja em tal cidade. Quem se dispõe a mudar de cidade para plantar aquela igreja? E vai para lá 50 famílias, vai para lá 100 famílias. Isso aconteceu, por exemplo, na conquista das Américas. Igrejas da Holanda, igrejas da Inglaterra, igrejas da Alemanha, igrejas da França, igrejas da Suíça, mandavam famílias para plantar as igrejas nas colônias. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, com a igreja luterana, em outros tempos. Isso acontece em igrejas hoje que querem, que têm franquias, que querem plantar a igreja em outra cidade. Isso acontece. Então, meus irmãos, a perspectiva da igreja é se envolver no mundo, para transformar o mundo, para melhorar o mundo ao redor, não se isolar do mundo. Em segundo lugar, o cristão vive no mundo na perspectiva da redenção. Verso 21 a 23, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, a criação é refém da queda. O mundo é o palco dos pecadores. A criação toda foi atingida. E a criação anela, ela anseia, ela aguarda a chegada da redenção plena e final dos filhos de Deus. E o autor aqui, meus irmãos, ele quis dizer que a criação, ou seja, o mundo, ele precisa de redenção. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo é refém do pecado. A criação toda sofreu os efeitos do pecado cometido pelo ser humano. A terra foi declarada maldita, ou seja, porque ela foi atingida pelo pecado. Mas, meus irmãos, o texto está anunciando que a glória dos filhos de Deus vai acontecer. Um novo mundo vai ser criado, o pecado será vencido e todos nós seremos para sempre glorificados. Mas enquanto isso, meus irmãos, a gente precisa construir algo nesse mundo. A gente precisa criar um mundo para nossos filhos. No mundo. Irmãos, todos aqueles cristãos do passado que se empenharam na educação dos filhos, se empenharam na evangelização dos filhos, se empenharam na catequese dos filhos, eles não perderam seus filhos. Eles foram para a escola, eles foram para a faculdade, eles foram para o mercado de trabalho e não perderam seus filhos. Alguém pode dizer, mas tem muitos filhos que quando são adolescentes, eles se perdem. Tem, mas boa parte deles, meus irmãos, eles não tiveram uma boa catequese, uma boa vida cristã em casa. Mas por isso que nós batizamos as crianças, é por isso que nós não esperamos as crianças crescer para decidir. Os pais induzem seus filhos à fé cristã. Os pais dizem, olha, que tipo de fé eles vão ter, que tipo de igreja eles vão ter. E desde criança também os pais cristãos precisam colocar na cabeça dos filhos com que tipo de pessoas eles vão casar. Isso não pode ser deixado para a adolescência, quando eles quiserem decidir. Nós temos que induzir desde criança com que tipo de pessoa você vai casar, que tipo de vida, que tipo de profissão. Os pais têm essa missão de formar os seus filhos.
Alguém pode dizer, mas antigamente, né, os pais diziam, que faculdade, sim, os filhos, o pai dizia, você vai ser doutor, você vai ser advogado, os filhos queriam ser professores ou outra coisa, né? Claro que depois os filhos podem mudar, mas os pais fizeram a parte deles. Os filhos estudavam, às vezes mudavam de profissão no decorrer, às vezes fracassavam, isso faz parte da humanidade, mas quanto à fé cristã, há uma promessa bíblica, meus irmãos, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque depois que crescer, ela não vai se desviar. Uma promessa bíblica. É uma promessa bíblica. Em terceiro lugar, meus irmãos, o cristão vive no mundo praticando a esperança, porque na esperança fomos salvos, verso 24, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê como espera. Irmãos, junto com a criação, nós aguardamos com expectativa essa glorificação, com a redenção do nosso corpo na ressurreição. Nós aguardamos o que já recebemos na verdade, mas nós ainda estamos na limitação do mundo, da vida no mundo, nós ainda adoecemos, nós ainda perdemos, nós ainda sofremos, nós ainda gememos, ainda temos medos, ainda somos limitados em todos os sentidos, mas nós recebemos a nossa salvação, meus irmãos, aqui. E esta é a base da esperança e da fé. Mas nós já temos, meus irmãos, uns vislumbres da glória, da gloriosa vida, da vida glorificada. Mas enquanto isso não acontece, e talvez não aconteça este ano, e sinceramente eu acho que não vai acontecer este ano, essa volta gloriosa, este ano nós vamos, pelo menos eu espero isso, né? Na esperança da vida eterna, eu sei que a vida eterna vai acontecer, mas esse ano nós vamos batizar bebês, esse ano nós vamos ter barulho de criança aqui na igreja, que as crianças estão crescendo, esse ano nós vamos ter que trabalhar para ganhar o nosso pão, esse ano nós vamos ter que trabalhar para enriquecer um pouco mais, né? Eu tinha muita esperança que esse ano de 23 eu fosse ficar rico, não consegui esse ano, mas agora em 24 a luta continua. Não rico para ter carrões e casa na praia, apesar de eu ainda quero morar na praia, mas meus irmãos, a gente tem que ter essa esperança de, olha, eu vou trabalhar, eu vou investir, eu vou estudar, vou me aperfeiçoar para a minha vida melhorar, para eu dar, né, uma condição melhor para os meus filhos, para minha mulher, para eu viver numa casa melhor, mais bonita, mais ajeitada. Isso é próprio do cristão, e o cristão precisa ter essa esperança. Irmãos, então invista na sua vida. Não viva esperando a glória, viva esperando a glória, mas produzindo no mundo. Não é pessimismo nem otimismo, mas construção no mundo, ação no mundo. Então o cristão vive praticando a esperança. Por isso, meus irmãos, meu último ponto aqui, é que o cristão vive no mundo em paciência perseverante e perseverança paciente. Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, até que o mundo passe, até que o mundo pecador seja superado pelo mundo novo, redimido. Nós precisamos aguardar isso com paciência e aguardar com perseverança. Isso deve ser alimentado em nós. Esta fé, meus irmãos, deve ser crida por nós e praticada. Nós somos cristãos. Nós somos cidadãos da glória futura, vivendo no mundo. E Jesus, quando orou, ele disse, venha o teu reino. Mas ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Livra-nos do mal. Ou seja, nós estamos vivendo no mundo. E ele disse também na oração, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Não é sair do mundo, mas é agir no mundo. Irmãos, por que nós estamos no mundo? Por quê? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que nós moramos aqui na grande Porto Alegre? Por quê? Não é para viver a nossa vida independente dos outros, meus irmãos, missionários que somos missionários
na terra em que nós vivemos. Missionais que somos, devemos ser missionários na terra em que nós vivemos. Agora, como vive o missionário? Ele se envolve. Há muitos anos atrás eu vi um filme do Billy Graham, da Associação Billy Graham, sobre o Congresso de Lausanne de 1983. 83, 82, 83, que foi o segundo. E então o filme retratava um missionário da Índia que estava lá em Lausanne assistindo às palestras para voltar como missionário mais treinado para o local onde ele estava, porque ele queria mais frutos. Ele ouve as palestras, ele ouve as pregações do Billy Graham, do Luiz Palau, de outros pregadores conhecidos, missionários, evangelistas do mundo inteiro. E muito interessante, no final do filme, aquele missionário, ele está numa terra, numa fazenda, e lá tem um lavrador arando a terra. E no final do filme o missionário está lá ajudando, né, o dono das terras a arar a terra. Ele pega no arado lá, aquela, não era de trator, eles colocavam atrás de um cavalo ou de um boi, né, e ia com o boi andando, ele ia arando, e lá está o missionário ajudando. Ou seja, a mensagem é que ele se envolveu com as pessoas, é que ele foi onde as pessoas estavam. Irmãos, é errada essa ideia de que o cristão precisa se recolher para não ser atingido pelo mundo. É errada essa ideia. Isso é não ter fé, isso é não crer na providência divina, isso é não saber viver o Evangelho. Irmãos, a família evangélica, ela treina os filhos para que eles sejam missionários do mundo. Porque, meus irmãos, muitos pais criam os filhos como se eles, diz isso muito, muitos pais criam os filhos como se eles fossem viver para sempre. Mas um dia, meus irmãos, os filhos vão estar sem nós. Um dia os meus filhos, eu queria né, viver tanto, até ver meus filhos, né, também ser bem adultos, que eles não são ainda, né? Eles são, mas ainda precisam, né, assim, não precisam mais de nós. Precisam sim. Mas a gente tem que ensinar eles a viver sem nós. A gente deve estar presente como se a gente não estivesse presente. Eles precisam amadurecer, eles precisam ser ensinados a tal ponto, por exemplo, a gente nunca teve medo de doutrinação para os nossos filhos, nunca tivemos medo. A gente nunca teve medo, nem de televisão, nem de internet, nem de faculdade, nunca teve medo. Por quê? Porque a gente entende exatamente isso dos pais e da fé cristã. Nós precisamos ensinar nossos filhos fortes e não filhos fracos. Quando nós colocamos os filhos numa redoma, meus irmãos, ou a esposa, ou a igreja mesmo, a gente ensina fraqueza. Se eu ensino vocês a se distanciar do mundo, meus irmãos, eu ensino vocês a serem crentes fracos, a edificar uma casa sobre a areia. O pastor que ensina a igreja a não se envolver no mundo, com medo que eles se corrompam, o que eles fazem? Eles estão edificando uma casa, uma igreja sobre a areia. Vai vir um temporal e vai levar todo mundo. Leva todo mundo. Eu conheço muitos pastores, por exemplo, que ensinam os maridos que as esposas não podem ter uma profissão, não pode ter uma carreira. Ok, isso é pessoal de cada um. Mas a ideia é que, imagina se acontece um escândalo, se a esposa vai trabalhar e me trai. Essa é a ideia. Aí vai ser um escândalo. Mas não é essa a ideia, meus irmãos. A ideia é que o marido, de tal forma, ajude a esposa a ser uma mulher forte, que os pais ensinem os filhos a serem filhos fortes, muito fortes. O mundo, mas pastor, o mundo é muito mau. Então ensina teus filhos a serem fortes. O Alex, aqui, está ensinando os filhos, a esposa, filhos, até o bebê, jiu-jitsu. Irmãos, para concluir, nós somos cristãos.
Nós somos cidadãos da glória futura vivendo no mundo. Mas que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Na hora das aflições do mundo, que diferença fazem os cristãos? Cidadãos do mundo eterno, que diferença isso faz? Irmãos, e vamos supor o seguinte, tá? Nós somos cristãos, e a gente tem filhos solteiros. A gente tem filhos solteiros. A gente tem esposa. Vocês são jovens. Certo? E aí vem, por exemplo, um governo totalitário, anticristão, que vai perseguir, como acontece em várias partes do mundo. O que aconteceria com os nossos filhos, meus irmãos? O que aconteceria com nossos filhos? Nós precisamos fazer como os cristãos desse mundo, da Rússia antiga, da cortina de ferro antiga, da Coreia atual, da China atual, de tantos outros países da África atualmente. O que eles fazem? Eles ensinam os filhos a serem fortes. E na África, onde as igrejas vão ser incendiadas, o que os pais ensinam para os filhos? Hoje não vamos no culto porque vão incendiar nossa igreja. É isso? Não, não é isso, meus irmãos. O que eles ensinam para os filhos? Eles ensinam os filhos que há uma glória eterna. Que o verdadeiro cristão, ele precisa enfrentar desafios. Ele ensina os filhos a serem fortes. E eles são. Então, meus irmãos, que diferença o cristão faz? Que diferença os cristãos fizeram na pandemia? Que diferença os cristãos fazem aos necessitados? Que diferença os redimidos por Jesus na cruz, que alcançaram o entendimento de que fazer parte do mundo eterno, que eles fazem parte do mundo eterno, que diferença esses cristãos que receberam essa mensagem, vocês são salvos, vocês têm a salvação, vocês foram redimidos por Cristo, que diferença eles fazem aos aflitos? Que diferença fazem? Que diferença você vai fazer no ano novo? Que tipo de vida, de envolvimento vocês vão ter no ano novo? Vocês têm 3 opções. A primeira, se isolem, porque o mundo está ficando, nessa visão, cada vez pior. A segunda, é assim mesmo, se conforme, é assim mesmo, então vamos nos entregar. E a terceira é, vamos nos fortalecer e não vamos deixar o mundo piorar. Vamos, como igreja, como cristãos, melhorar o mundo ao nosso redor. Vamos levar uma mensagem de esperança, vamos dar bom exemplo, vamos viver uma vida de exemplo, fortalecendo aos outros. E ontem nós conversávamos lá em casa sobre violência doméstica. E este ano uma das mensagens que eu quero ensinar para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, claro, aonde eu posso alcançar. Eu tenho meu alcance, que não é grande, mas eu quero cada vez mais. Mas eu quero ensinar uma mensagem, que as mulheres, não as esposas, porque isso é ensinado nas igrejas, que mulheres precisam se submeter aos seus maridos, mesmo que eles sejam bêbados, mesmo que eles sejam violentos. E eu quero ensinar, mulheres, não se submetam à violência. Não aceite adultério, não aceite que o teu marido adultere, não aceite que o teu marido te bata, te agrida, nem verbalmente. Porque eu ouvi, meus irmãos, uma pregadora muito conhecida, acho que ela nem casada mas é muito conhecida, agora não lembro o nome dela, mas é lá do Rio de Janeiro, uma senhora já idosa, uma pregadora, bem conhecida. Eu queria lembrar o nome dela para falar agora, mas eu não lembro. Mas ela é bem conhecida, é uma pregadora, a mais conhecida, acho, do Brasil aí, famosa, prega igrejas reformadas, igrejas, tudo que é lugar. E ela estava dizendo o seguinte: se teu marido não quer ir para a igreja, fica com ele, não vá. Se o teu marido quer uísque, sirva ele. Se ele quer com gelo, coloca gelo. Você é uma mulher casada, se submeta. Aí ela falou, tudo que o marido quiser você precisa fazer, porque eu fiquei pensando, como assim? Se o marido não quer ir para a igreja, e ela não é casada com o marido crente, então ela também não, se o marido não quer, ela vai ter que se submeter? Não, meus irmãos, não. E se o marido agride?
Essa é a mensagem. Tem que servir de qualquer jeito, de qualquer forma. E o casamento precisa ser mantido de qualquer jeito, de qualquer forma. Com agressão, com violência, na oração. Eu quero ensinar, meus irmãos, as mulheres a serem fortes e aos maridos a serem homens. Não aquele machão, né, do domínio, mas um homem que atenda a sua esposa, que dê suporte emocional, que dê suporte de força espiritual, moral para a sua mulher, que ela se sinta segura. Essa vai ser a minha mensagem este ano. E para os crentes eu quero dizer o seguinte: envolva-se, se fortaleça no Senhor, viva nessa perspectiva da providência divina, não se isole, não se conforme, mas construa. Amém? Amém. Não se isole, não se conforme, mas veja uma maneira de construir, como você vai viver o seu casamento, a sua família, que tipo de família você vai ser em 2024, que tipo de família. Porque, irmãos, crente que não faz diferença nenhuma para o necessitado, crente que não faz diferença nenhuma para quem sofre, crente que não faz diferença nenhuma no mundo, que tipo de crente é? Não é um crente que está em missão. O crente, meus irmãos, que se isola, ou o crente que se conforma, não está em missão. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos desenvolver uma vida que seja relevante para o mundo, que leve transformação ao mundo e que faça diferença ao mundo. Que tipo de cristão nós vamos ser? Conformados, resignados, isolados ou envolvidos? Ou em missão? Irmãos, missionários que somos, estejamos em missão no mundo neste ano 2024. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento agora, antes da ceia, da confissão de pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, colocar os nossos pecados diante de Deus. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, meus irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O crente não pode viver com culpa. O crente precisa viver o arrependimento e a certeza do perdão dos seus pecados. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, a fazer uma reflexão agora sobre seus próprios pecados e colocar diante de Deus. Nosso Deus de bondade e de misericórdia, que entregou seu Filho para perdão dos nossos pecados, promete aos que confessarem com arrependimento e fé, que serão perdoados. Assim sendo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor perdoe nossos pecados e nos conduza no caminho da vida eterna. Todo aquele que pecar tem advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Por sua morte e ressurreição, Ele encontrou suas ovelhas perdidas e as traz de volta, regozijando-se por um pecador que se arrepende. Irmãos, em Jesus nós jamais estamos fora do alcance do amor de Deus. Assim, hoje, em nome de Jesus, eu proclamo a todos vocês que creem no Evangelho: em Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Recebam, meus irmãos, o Evangelho. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês para participar da ceia. E a última ceia do ano. Domingo que vem nós vamos ter a primeira do ano. Mas essa é a última ceia do ano e eu quero agradecer a Deus por nossa igreja, que neste ano perseverou na fé. Estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pela saúde de cada um,
louvar a Deus pelos bebês, eu quero louvar a Deus pelas crianças, eu quero louvar a Deus pelos adultos, pelos casais, pelos mais velhos, pelos mais novos. Eu quero glorificar a Deus. E essa ceia de hoje eu quero oferecer, né? Eu quero participar dessa ceia com vocês em ações de graças pelo ano que passou e entregando o próximo ano também para a providência divina. Amém? Enquanto o Alisson vai cantar, né, convido vocês para vir até aqui e assim participar do pão de cálice. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Vamos ao Senhor por sua infinita misericórdia. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, a partir disso, este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Nós te louvamos, nós te bendizemos e confessamos, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, para nos justificar. E por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém.
Como o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos recitar o credo apostólico, meus irmãos. Graças a Deus. Louvamos o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam o cálice. Graças te damos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Te louvamos, te bendizemos. Bendito seja o Senhor que nos ama. Bendito seja o Senhor que perdoa nossos pecados. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Que a tua boa mão, Senhor, seja sobre todos nós. Amém. Meus irmãos, olhem comigo a oração do Pai Nosso. A oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos por este culto, te louvamos, te glorificamos. Agora, Senhor, eu quero te agradecer por este ano, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as dádivas, por todas as bênçãos, por tua mão que esteve sobre nós, por tua boa mão que esteve sobre nós, cada dia deste ano. E quero te pedir, Senhor, um ano novo abençoado para todas as famílias da nossa igreja, para todas as famílias, Senhor, para os maiores e menores, para os mais velhos e para os mais novos, para as nossas crianças, para os nossos bebês, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e que o teu nome seja exaltado, que a tua boa mão seja sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero desejar a todos vocês um ano novo abençoado. Quero agradecer por este ano. Quero louvar a Deus por este ano, pela preservação neste ano. E quero colocar diante de Deus o nosso ano de 2024, que seja um ano abençoado para todos, com saúde para todos, com paz para todos, com provisões para todos, meus irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado na casa de cada um de vocês, meus irmãos. Que as nossas crianças sejam abençoadas, que os nossos bebês sejam abençoados, que a nossa igreja seja abençoada, que os mais velhos sejam abençoados, que o Giovanni seja abençoado, que cada membro da igreja seja abençoado. Meus irmãos, que também neste ano a nossa igreja ela tem um salão, né? Um espaço para nós. Que Deus nos abençoe este ano. E eu quero desejar também que cada um de vocês prospere nesse ano novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vão na paz, meus irmãos. Amém. Aleluia.